Renato, boa noite dentro do possível. O jogo foi maluco, né, com muitos gols, alternância no placar, mas é difícil não fazer indagação sobre justamente esse lance no finalzinho da partida que poderia dar a vitória do Grêmio 5-4. Mas o que isso interferiu, a explicação sobre a partida, mas principalmente como é que você, como técnico, que poderia vencer o jogo e ficar mais próximo ainda daquele objetivo, que é ser campeão brasileiro, como é que encara esse erro de arbitragem? Bom, acho que acima de tudo, boa noite a todos. O nosso presidente Alberto Guerra, ele se manifestou muito bem, colocou muito bem as palavras, porque eu tenho visto todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A, Série B, e eu sou um dos treinadores que menos critica a arbitragem. A minha única bronca há anos, errar é humano, mas no momento que você tem a ferramenta do VAR, e no momento que você sabe as regras do jogo, é inadmissível, volto a repetir com essa palavra, é inadmissível não ter dado esse pênalti pra gente. Eu estou falando isso de boca cheia, porque eu vi o lance no vestiário. Eu duvido, muita gente, inclusive dentro do campo do próprio Corinthians, falou foi muito pênalti. Eu duvido mesmo que alguém veja esse lance e fale que não foi pênalti. Eu procurei conversar com o árbitro depois do jogo e perguntei para ele por que ele não deu pênalti. Ele falou que o adversário estava com o braço para trás, é um árbitro de Copa do Mundo. Eu nem posso culpar o árbitro do jogo porque tem a ferramenta, tem o VAR. Então, o nosso presidente colocou muito bem, a CBF deveria divulgar o áudio desse lance. Eu gostaria de perguntar para o Emerson de Almeida Ferreira, que foi o árbitro do VAR, gostaria que ele viesse a público. O CNM tem a público junto com ele, explica isso. Você não conhece todas as regras? Eu também conheço. Nós, do outro lado, conhecemos as regras também. Talvez muito mais do que vocês. Venha a público, explica isso. E olha que o árbitro do jogo esperou bastante para ele ter todo o tempo do mundo para analisar. Aliás, não precisava ter todo esse tempo do mundo. Em 3 segundos dava para ver que foi pênalti. E por isso nós poderíamos ir a 42 pontos, poderíamos encostar mais no Botafogo, ficaríamos a 9 pontos. Ainda tem o confronto direto lá na frente. Quer dizer, é o que a gente fala, né? A gente está aqui ainda para brigar pelo título, mas fica difícil assim. Fica difícil. Eu queria ver o CNM vir a público e explicar que não foi pênalti. E eu queria estar do teu lado, CNM, para a gente discutir, você falar de repente que não foi pênalti, e aí eu poder falar também, né? Fica difícil, né? O Brasil todo viu essa vergonha de hoje. O Brasil todo, todinho. E perguntar para o árbitro de vídeo o que ele aprendeu sobre as regras. Só ele viu que não foi pênalti. Só ele. Até o Steve Wonder eu acho que viu que foi pênalti. Para quem não conhece o Steve Wonder, ele é cego, viu? Até ele eu acho que poderia dar esse pênalti. Mas fazer o quê, né? Mas vou embora. No mais, eu já falei com o meu grupo, o presidente também, eu concordo com ele, foi uma das melhores partidas do campeonato, muitos gols, muitos lances, foi um jogaço. Eu estava falando isso com o Vanderlei Luxemburgo também, com os próprios jogadores do Corinthians. A minha única crítica que eu tenho sobre o meu time foi aqueles últimos 7, 8 minutos do primeiro tempo, onde deu uma pane, e nós tomamos 3 gols relâmpagos no Corinthians, onde nós tínhamos total domínio da partida, estamos valorizando bastante a posse de bola, criando, botando o time do Corinthians para correr atrás da gente. De repente deu aquele apagão, o Corinthians achou, não, conseguiu fazer aqueles 3 gols, conversei com eles no vestiário, não adianta vocês me perguntarem que eu falei com eles no vestiário, vamos fazer de conta que eu dei um beijinho em cada um, pronto, na testa de cada um, vamos voltar lá que tem mais 45 minutos, nós voltamos, com muito empenho, buscamos, empatamos, viramos a partida, depois tomamos o gol. Enfim, as 2 equipes jogaram para dentro, as 2 equipes buscaram o gol, mas pelas circunstâncias do que aconteceu até os 30 minutos, 30 e poucos minutos, a gente não podia ter dado aquele mole no final do primeiro tempo. E fica esse gostinho amargo, né? Nesse último lance do pênalti. A gente, tanto eu quanto o presidente, nós não estamos aqui para vir, a gente não tem o prazer de criticar esse tipo de lance. A gente fala isso para o futebol melhorar. Eu tenho visto entrevistas de outros treinadores, de outros dirigentes também falando, todo final de semana, toda rodada tem um problema. Hoje, por exemplo, está tendo esse problema num lance que não era para ter discussão.
Foi pênalti legítimo. Se tivesse um lance desse na minha área, a favor do Corinthians, eu ia falar, foi pênalti legítimo. Eu não minto, eu falo. O que eu vejo, o que eu acho, eu vou falar. Então, a gente está aqui falando, criticando uma coisa que os caras têm a ferramenta. Imagina sem a ferramenta. Então, fica difícil, entendeu? Porque a gente trabalha. A gente faz o possível e impossível para deixar os salários em dia, para o presidente quebrar a cabeça para resolver todos os problemas do clube junto com seus vice-presidentes. A gente trabalha no meu grupo o tempo todo para a gente buscar as vitórias. A gente joga para cima do adversário para buscar as vitórias. Um jogaço desse é manchado pelo praticamente o último lance do jogo. Não penso que a gente fica feliz em vir aqui criticar o CNM, criticar o árbitro do VAR. A gente critica para melhorar o geral, o futebol brasileiro. Chega, né? Porque com a ferramenta, ter um erro infantil desse, inadmissível.